Olá, todos sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um podcast aqui do Bate-Papo Sem Dor. Eu sou Michel Araújo, ortopedista oncológico, especialista em medicina da dor, e a doutora Emila Maranhão, fisioterapeuta, também especialista em dor. E como vocês já sabem, nós aqui nesse podcast trazemos conteúdos valiosíssimos para vocês sobre dor, sobre tumores ósseos, tumores musculoesqueléticos, de forma leve, descontraída, fácil de entender, mas sem perder o principal, informação de cunho científico que vai te ajudar a tomar suas decisões. E hoje nós trazemos aqui dois convidados mais do que especiais, doutora Eliane Pinheiro e doutor Luiz Guilherme Pinheiro, médicos anestesistas, fazem parte da nossa equipe e são eles que cuidam dos nossos pacientes. Sejam todos dois muito bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado aos dois pelo convite. É uma honra participar aqui do programa. A gente já acompanhava como espectadores e agora é uma honra e um prazer contribuir aqui com um pouquinho de informação para quem nos está assistindo. Tem um detalhe bem interessante. Os dois têm o mesmo sobrenome e não é à toa. É porque é mãe e filho. A doutora Eliane já me acompanha, já trabalha comigo já há muitos anos, né, doutora Eliane? Bastante, algumas décadas. E hoje eu tenho o prazer de ter um colega anestesista e, principalmente, o maior prazer ainda, uma vitória muito grande, é trabalhar com essa equipe maravilhosa. E a gente consegue fazer um trabalho muito diferenciado, porque gostamos, amamos o que nós fazemos. E principalmente com um paciente muito especial, o paciente com dor, o paciente oncológico. Então, isso para nós, mãe e filho, anestesiologistas, é uma dádiva divina. Então, assim, vocês podem me contar e contar para o pessoal como é que funciona um pouco o trabalho do anestesista, a importância desse profissional dentro da equipe médica? Bom, realmente essa é uma das coisas, dos jargões da anestesia que o médico anestesista se depara comumente. Muitos pacientes acham que o anestesista ele vai ali pontualmente, faz anestesia, tal, libera ali para o cirurgião e vai tomar um cafezinho, vai passear. E não é assim. O ato anestésico ele é feito em múltiplas etapas. E a primeira etapa é no pré-operatório, em que a gente combina com o cirurgião qual é a cirurgia que vai ser realizada no paciente, e aí a gente pode combinar a técnica mais adequada para o paciente. E no pré-operatório imediato, no dia da cirurgia, ou alguns dias antes, a gente combina a avaliação pré-anestésica do paciente, em que a gente vai avaliar os exames do paciente, seja exames laboratoriais, exames cardiológicos, risco cirúrgico, para planejar um ato mais tranquilo e mais seguro para o paciente. E aí tem o ato anestésico e a gente participa de toda a cirurgia. A gente conversa com o cirurgião durante a cirurgia, se tem alguma forma de melhorar, de facilitar o ato cirúrgico. E, claro, a gente vai estar do lado do paciente com todos os parâmetros de monitorização, oferta de oxigênio, qualquer medida que a gente puder facilitar para o cirurgião e trazer conforto para o paciente, nós vamos estar ali para isso. E, finalmente, após o término da cirurgia, também é nossa função levar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica e, nos casos de cirurgias maiores, mais complexas, fazermos um transporte seguro do paciente para a unidade de terapia intensiva. Então, assim, não é só fazer anestesia, é todo um cuidado antes, durante e após a cirurgia. É um trabalho bem amplo, né? Bem complexo, assim, de muita atenção. Né? Porque, assim, eu costumo dizer que eu, como cirurgião, eu estou controlando aquele local que está sendo operado, né? Aquele joelho, aquele quadril, aquele ombro. Mas o anestesista está comandando a vida daquela pessoa. Né? Então, é um ato de muita responsabilidade, né? Um gesto de muito cuidado,
porque qualquer deslize pode trazer repercussões sérias, né? Então, o anestesista tem que ser um médico realmente escolhido a dedo, se não pelo paciente, mas pelo cirurgião ao qual o paciente confiou aquela cirurgia, porque cada um tem que saber exatamente qual é o seu papel nesse jogo, né? Que é o jogo da vida, o jogo da cirurgia, o jogo da melhora, que esse é o grande objetivo, da melhora para o nosso paciente, para quem nos confiou o cuidado. Por exemplo, nós temos um público muito amplo. Por exemplo, a gente já teve a oportunidade de anestesiar um bebezinho com Verdade. o nosso doutor Michel, de 15 dias, não é? Era 15 dias. um recém-nascido no Ah, primeiro eu lembro, um bebezinho bem... Era uma biópsia, né? Que ele seria Isso. submetido a uma biópsia, anestesia geral, pela idade. Então, assim, nesses momentos, realmente, você tem que cuidar muito da mãe, da pessoa, do responsável, porque ela entrega aquele paciente para a gente. Isso. Então, a nossa atenção é assim, desdobrada, porque é uma mãe, é uma pessoa, e ali é alguém querido de alguém. Então, aquela responsabilidade que nos é passada é demais. Então, por exemplo, eu e Luiz Guilherme, a gente até gosta, quando a gente chega nesses extremos de idade, vamos de 2, porque a gente fica assim numa situação muito mais assim segura, a gente tem essa empatia, a gente tem aquele trabalhar assim bem semelhante, e aí a gente ajuda, nós ajuntamos a modernidade, aí há tudo de bom, tudo de bacana, de atualizado, e com um pouquinho da minha experiência. Então, a somatória, a gente só tem que agradecer a Deus. E, por outro lado... E a somar, né? Isso, por outro lado, temos pacientes de 90, 95, 98, o outro extremo. E, assim, isso para nós é uma rotina que a gente não teme, porque temos o conhecimento, a experiência, temos as atualizações e a gente tem aquela fé, e agradecemos muito em todos os momentos, porque o sucesso nosso, da nossa equipe, é sempre coroado de bênçãos. Exato. E a gente nota, assim, que quando, seja o paciente, seja o próprio acompanhante, quando você dedica um tempo a dar informação a ele, você nota que a ansiedade pré-operatória, ela desarma, o paciente desarma na mesma hora. Porque muito da ansiedade no pré-operatório é pela falta de conhecimento, de informação do que vai ser feito, como vai ser a anestesia, que medicações, qual vai ser a posição. Então, quando você traz essas informações para o paciente antes da cirurgia, você nota que ele vai bem mais tranquilo, bem mais confiante, bem mais confortável. E aí tudo faz fluir o ato cirúrgico muito mais tranquilo. Para a gente fica mais fácil, para o cirurgião também fica mais fácil, para a equipe de enfermagem e, no final das contas, também, principalmente, para o paciente acaba sendo bem melhor. E até a gente passou por isso, né? Sim, claro. A gente passou por isso. Lembra que Vinícius foi fazer a cirurgia com 2 meses? Lembro, claro. Nosso filho, Foi. com 2 meses, precisou ser operado. Era um problema simples, né? Cirurgicamente falando. Era uma hidrocele, que é quando vai líquido, o menino nasce e tem um defeito na formaçãozinha aqui na parede do abdômen e vai líquido lá para dentro da bolsinha escrotal. É uma coisa simples. É doloroso, o bebê chora muito e o tratamento é cirúrgico. Mas eu sabia que o trabalho do anestesista não seria simples. O do cirurgião seria, porque a cirurgia é simples, mas o anestesista anestesiar uma criança de 2 meses sempre um desafio. Desafio. É sempre um desafio. Por mais simples que seja o procedimento, mas é um desafio. Exato. Né? E aí eu fiquei muito aflito, porque eu, como médico, eu sabia os riscos
da anestesia numa criança tão pequena, né? Mas o coração de pai apertou, mas E a a razão mãe? falou mais alto. E a mãe? Tem que seguir o caminho. Exatamente. E Vinícius só mamando. E aí você nota que realmente, num caso em que você se torna paciente, ou pai de um Isso. paciente, mãe de um Isso. paciente, você nota que a ansiedade cresce. Mesmo entendendo, mesmo sabendo o passo a passo, essa ansiedade surge. Surge. Então, o colega, o profissional anestesista, ali designado para a cirurgia, quando ele se dedica a ter um momento de esclarecimento, sem dúvidas, o ato se torna bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. E é uma coisa, sabe, Guilherme, que eu sempre me questiono, há muito tempo que eu me questiono sobre isso. Porque, assim, as pessoas, de uma maneira geral, elas costumam escolher tudo na vida. Escolhe o sapato, vai numa loja de roupa, quer uma camisa de tal jeito, tal cor, se não tiver, ela não compra, vai para outra loja até encontrar aquela roupa que ela quer. Escolhe o carro que quer comprar, escolhe o passeio que vai fazer, para onde vai. Mas muitos não escolhem um médico. Eles deixam para que outra pessoa escolha. Essa outra pessoa pode ser o plano de saúde, pode ser... Enfim, pode ser qualquer outra pessoa, mas ela não escolhe. Veja que todos nós, sem sombra de dúvida, em algum momento da vida, vai ser operado. Se isso não acontecer, é porque, infelizmente, aconteceu uma fatalidade antes e você faleceu antes de chegar ao dia da cirurgia. Mas se você viveu o suficiente, todos nós iremos passar por pelo menos uma cirurgia. Pode ser uma cirurgia pequena, pode ser uma cirurgia grande, mas isso é natural. E todos nós, um dia, teremos que passar por um médico anestesista. Porque se você vai fazer uma cirurgia, vai ter que passar por um médico anestesista. E essa cirurgia pode ser desde uma causa infecciosa, degenerativa, oncológica, ou um trauma, um acidente, mas nós iremos passar por isso. E nesse momento único na sua vida, né, esse momento singular da sua vida, em que você vai ser operado, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, você não escolhe a quem você vai entregar essa pessoa querida? Você deixa para a mão de outros se escolherem? Se você não escolhe nem o cirurgião, que dirá o anestesista? É assim, isso eu me pergunto diariamente. O que faz uma pessoa entregar o seu ente querido a um desconhecido? Não é? Então, assim, quando você pelo menos escolhe o cirurgião, você confia no cirurgião, confia no trabalho daquele cirurgião, seja porque outras pessoas indicaram, seja porque você conhece o trabalho dele de alguma forma, automaticamente ele vai escolher um bom anestesista. Automaticamente ele vai escolher um bom anestesista, né? Eu sempre digo para meus filhos que, assim, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, né? O seu resultado tem que aparecer, né? O seu resultado, seja no estudo, seja no seu trabalho, seja com suas amizades, seja com quem você trabalha. O seu resultado tem que aparecer. Então, se você, estou falando com você agora, se você escolhe o seu cirurgião, automaticamente, você fez uma boa escolha, claro, sempre, ele vai escolher um bom anestesista. E você terá a melhor assistência disponível para aquele momento. Bom, e é importante falar que o trabalho de uma equipe bem entrosada, em que não só o cirurgião conhece o trabalho do anestesista, mas o anestesista conhece e convive com o trabalho do cirurgião, sem dúvidas, os resultados são muito mais positivos do que uma equipe que não tem um entrosamento tão bom. A gente trabalha já há alguns anos, minha mãe principalmente trabalha há um bom tempo, e aí a gente nota que realmente, quando você trabalha numa rotina com um cirurgião, com a equipe de cirurgiões bem estabelecida, você consegue dinamizar a sua anestesia, o cirurgião consegue operar também com a dinâmica melhor, mais rápida, mais confortável para o paciente. O anestesista, quando ele conhece o cirurgião, os tipos de cirurgia
que ele faz, você consegue evitar atos de se fazer demais ou se fazer de menos, em que pode acontecer com equipes não tão bem entrosadas. Quando a gente trabalha numa rotina, todo dia operando as mesmas cirurgias habituais, com certeza a gente consegue achar um ponto de comum acordo em que tudo seja mais tranquilo para a equipe e principalmente para o paciente. E uma coisa também que eu chamo a atenção, porque nas nossas cirurgias, muitas vezes a gente demanda com muita perda sanguínea, perda de líquido, a gente está num ambiente muito frio, a gente tem muita adversidade. E diante disso, a gente entende o procedimento cirúrgico que vai ser feito e podemos, assim, de certa forma, antecipar qualquer problema, qualquer intercorrência, porque andamos na frente. Então, isso é muito importante, a gente conhecer bem, saber os passos da cirurgia, porque ganharemos todos. O paciente, que será muito bem operado, terá realmente o seu sucesso, e a equipe, não é? Porque teremos um trabalho muito, muito, muito satisfatório. Agora, deixa eu perguntar uma curiosidade, que muita gente tem, e eu já escutei essa pergunta 1 milhão de vezes. Chega assim normalmente paciente já com, sei lá, com mais de 50 anos, ele diz: doutor, depois que eu tomei a anestesia nas costas, fiquei com dor nas costas que nunca mais passou. Aí deixa eu perguntar para vocês isso daí. Eu quero saber a verdade. Essa é clássica. É clássica, viu? Não escondam nada. Depois que eu tomei aquela hack... Afinal de contas, a anestesia é a causa da dor nas costas? É bom. Deixa eu ver. Porque foi engraçado. Bom, na verdade, muitos pacientes que acabam se queixando de dor nas costas, no pós-operatório imediato, muitas vezes são pacientes que já tinham quadro de uma lombalgia, de uma dor prévia, seja nas costas, nos ombros, e que no ato cirúrgico, pelo posicionamento da cirurgia, quando passa a anestesia, ele tem essa sensação que, eu acho que foi da hack, da punção lombar, mas desde que muitas vezes acontece isso, dele já ter a dor, e aí na ansiedade, no estresse do momento, não, foi a hack. Mas a gente nota assim, que realmente são pacientes que a grande maioria já tinha um quadro de dor prévia. Sabe? E eu quero só complementar aqui, porque muitas vezes são pacientes obesos, não é? Pacientes assim, que você vê que está totalmente assim, fora de forma. Então, pode acontecer tudo, aquele peso não é nada para ele. Mas fez um procedimento que teve uma raquianestesia, uma peridural, qualquer procedimento. Então, não é porque ele está com aquele sobrepeso, é porque tomou anestesia. Então, é aquela coisinha assim, gente, vamos emagrecer, vamos perder um pouquinho de peso, que numa eventual cirurgia no futuro, alguma coisa, nada vai acontecer. Não é? Então, e muitas vezes é um paciente que tem uma artrose, paciente idoso, paciente que tem alguma doença imunológica, paciente que tem artrite reumatoide, paciente já idoso, paciente está com a coluna toda artrosada, às vezes uns problemas também inflamatórios, a pessoa de longa data, uma artrite crônica, essas lombalgias crônicas, se foi submetido a uma anestesia, tudo foi aquele procedimento anestésico. Então, a gente só quer assim esclarecer que o importante, vamos ver o que foi que aconteceu, o que foi e tal, que às vezes tem pulsão difícil, né? Tem pulsão difícil, às vezes a pessoa não fica na posição corretinha, então dá mais trabalho,
não é? Mas isso tudo é coisa mínima, coisa mínima. O importante é o controle do peso, vamos ver patologias já existentes, vamos tratar das artroses, artrites, essa coisa todinha e explicar para o paciente, né? Explicar e que a anestesia, assim, na maioria das vezes, foi um ato independente de qualquer coisa. Bom, trazendo um pouco mais a parte técnica, assim, hoje em dia, os materiais utilizados para a punção da raquianestesia são agulhas cada vez mais finas e agulhas menos traumáticas. São agulhas que elas mais divulsionam do que cortam os tecidos, justamente para tornar o ato ainda mais confortável para o paciente. Além disso, a gente consegue fazer uma anestesia na pele, exatamente no local que a gente vai fazer a punção antes da raquianestesia, para trazer ainda mais conforto para o paciente, não só durante, mas depois também que a raque passar. Então, a gente tem uma série de cuidados para evitar qualquer queixa, qualquer desconforto do paciente no pós-operatório. E também é importante, se é um paciente que tem alguma patologia ali na coluna, algum trauma prévio, alguma lesão, algum tumor, a gente tende a não funcionar aquela região. A gente tem diversas outras técnicas anestésicas, os bloqueios regionais, as anestesias regionais, para evitar que se puncione uma área que já tem uma lesão prévia. Então, a gente sempre preza por evitar causar nova lesão. Não, a gente não quer, a gente quer produzir o bem, o positivo. Então, a gente evita uma punção num lugar que já tem uma doença, uma patologia, e aí a gente utiliza outras técnicas. É isso aí, pessoal. Então, assim, resumidamente, a agulha da raquianestesia é muito fininha, um pouco mais grossa do que um fio de cabelo. Então, é bem fininha. E olha, a partir dos 40 anos, começa a ter degeneração na coluna, começa a aparecer o bico papagaio, o disco começa a ficar desidratado, tem as protrusões discais, tem as dores musculares. Então, a culpa não é da raquianestesia, tá? Não é definitivamente, de jeito nenhum. Guilherme já falou. E é tão interessante porque muitas vezes é o tabu. Isso. A gente vai, faz uma anestesia, uma peridural, algum bloqueio, e a pessoa fica admirada. Às vezes eu fico assim, até um pouco, assim, eu acho aquilo tão assim, diferente, e pergunto, por que foi que aconteceu? Mas todo mundo diz que a raquianestesia dói demais, a peridural dói demais. Como eu não senti dor? Mas justamente isso, nós temos técnicas, nós temos materiais, nós temos a empatia com o paciente, a gente faz, a gente explica, então é tudo assim, é um tabu. Então esse tabu também a gente queria tirar, não é? Hoje a gente não ora anestesia. A anestesia, ela se resume numa palavra muito importante. A anestesia é vigilância. Se você é vigil, você toma cuidado, você cuida, você está ali presente, você vai usar a melhor técnica, você está ali ao lado do seu paciente. E como somos uma equipe, graças a Deus, muito entrosada, nossos pacientes nos agradecem sempre. E a gente, há muito mais a eles, não é? Porque é razão do nosso trabalho. E dando continuidade, pessoal, assim, falando agora especificamente dos pacientes com tumores ósseos. Porque vocês já anestesiam para mim há muito tempo, sabem que às vezes são cirurgias muito complexas, né? Cirurgias sofisticadas, que requer muitos cuidados, são cirurgias assim que a gente reconstrói membros, enfim. E é um paciente que está em tratamento do câncer. Então, é um paciente que requer um olhar especial para ele. Não só do ponto de vista biológico do metabolismo, da quimioterapia, tudo que está acontecendo com ele, mas também um olhar emocional.
porque afinal de contas é uma pessoa que está passando sobre um alto nível de estresse, muitas vezes já há meses. A família muitas vezes está exausta de tantos tratamentos, tantas internações, tantos entra e sai de hospitais. E aí eu pergunto para vocês, que vocês já responderam um pouco de forma mais abrangente, mas nesses pacientes há um cuidado especial? O anestesista que está familiarizado com esse perfil, ele consegue cuidar de forma diferente? Ou é tudo igual? Não, sem dúvida nenhuma. O paciente com tumores ósseos, o paciente oncológico requer um cuidado ainda maior. Porque são pacientes assim, que já vêm de um histórico mais fragilizado emocionalmente. Os familiares também são bastante fragilizados com a situação, e é função nossa do anestesista ali no pré-operatório conversar, confortar o paciente, mostrar a ele exatamente como vai suceder o ato anestésico, para que aquela situação, aquele momento de cirurgia não seja um novo trauma para ele. Já não basta o que ele vinha passando, aí o ato cirúrgico anestésico ser outro trauma? Não. A gente quer que ali seja uma experiência positiva para ele. A gente quer trazer saúde, quer trazer coisas positivas, que seja um momento de tranquilidade, de conforto para o paciente. E não que ali seja um novo trauma para ele. Então, sem dúvidas, faz parte do bom ato anestésico você confortar, explicar o paciente, para ser um momento que ele se sinta confortável. E a gente, graças a Deus, o nosso bom entrosamento, a gente consegue trazer conforto aos nossos pacientes. Muitos, inclusive, a gente conversa, a gente faz avaliação pós-operatória nos dias que sucedem a cirurgia, e muitos pacientes falam: poxa, doutor, realmente essa foi uma das melhores experiências que eu já tive de cirurgia. Porque ninguém me falava nada, ninguém me orientava nada, eu já estava estressado dias e dias com medo da cirurgia, com medo da anestesia. Poxa, vocês foram super bacanas, super agradáveis. Poxa, a cirurgia eu levei tão tranquilo, foi tudo tão maravilhoso. Muito obrigado por me trazer informação e conforto quando eu precisei. Então, assim, é fundamental para um bom ato anestésico, para o bom anestesista, dar e ter esse cuidado com o paciente. Vocês teriam alguma história, algum caso de centro cirúrgico que remeta a tudo isso que a gente está conversando? Eu, enquanto vocês pensam aí na história, Eliane faz muito sucesso com os pacientes, né? Nossa! No dia seguinte que eu vou passar a visita e tal... Tá um burburinho. Que normalmente ela já passa antes de mim. Ela já passa antes de mim e já manda para mim lá no WhatsApp: o paciente tá ótimo, tal, não sei o quê. Quando eu vou passar, já tá tudo resolvido. Que eu passo, os pacientes ficam encantados com ela, sabe? É verdade. Encantados. Então, como é o nome daquela doutora, hein? Como é o nome da doutora? Ela é um amor, ela é um doce de pessoa. E são tantos elogios que eu disse: nossa, já esqueceu de mim. Já esqueceu de mim. Acontece. Exatamente. Assim, tipo, os pacientes no pós-operatório dizem: nossa, não parece nem que eu fui operado. Estou tão bem, estou sem dor, estou tão tranquilo. Pacientes que a gente esperava que fosse passar 3, 4 dias de UTI, passa um dia só e já tem alta da UTI. Então, assim, a experiência do paciente é algo que eu me preocupo. Eu me preocupo não só tecnicamente com a cirurgia, sim, mas em como foi a experiência emocional para ele, porque é isso que vai deixar memória, né? Isso vai deixar memória. E vocês têm alguma história que vocês se lembrem? Sim, claro. Alguns pacientes acabam sendo mais marcantes, assim, as histórias, mas teve uma paciente, uma idosa de uns 70 e poucos anos, que ela já tinha sido submetida a várias cirurgias no quadril, tido múltiplas dores, a próteses,
não se adaptaram tão bem. E aí a gente foi, né, ter uma cirurgia com ela, realizaram uma cirurgia nela novamente no quadril, cirurgia grande, de grande porte, demorada, delicada, complicada, e que no pós-operatório acabou sendo um sucesso total. A paciente foi para a UTI mais por uma vigilância pós-operatória, mas teve alta no dia seguinte, foi super satisfeita, tanto que quando ela chegou na UTI, ela, caramba, o que eu vim fazer aqui na UTI? A cirurgia foi tão tranquila, eu cochilei, dormi, não vi nada, não senti nada, foi tão tranquilo, por que vocês estão vindo aqui? Aí a gente tem que falar, não, vamos pecar por excesso de cuidado. A senhora vai ficar aqui com um médico intensivista do seu lado, caso tenha alguma intercorrência, mas a cirurgia foi um sucesso e ela foi para o quarto também falando a mesma coisa. Porque eu vim para o quarto, eu estou doida para ir para casa, porque foi um sucesso, não tem mais o que fazer aqui. Então, quando a gente escuta uma história dessa de um paciente, é muito gratificante. É isso aí. É bacana. É. E a minha foi, assim, realmente, eu fiquei super, super feliz, porque a gente teve, assim, uma remessa mais frequente de crianças, muitas biópsias em crianças bem pequenininhas, e o doutor Michel operou uma criancinha de 2 anos, eu fui vê-la no pós-operatório, aí já tinha uma outra, e tinha uma mocinha que estava num pré-operatório. Primeiro ela teria que fazer a quimioterapia, uma menina de uns 11, 12 anos, e eu já olhando, né, conversando com a mãe, que a gente fica assim, de repente, se você já fica conhecida da mãe, não é? Eu acho isso muito bacana, eu acho que dá-se um apoio, sabe? Aquele apoio bacana, assim, para a mãe. Então, a menina de 11 para 12 anos, ainda estava nas sessões ainda de químio, a menina veio correndo e olhou para mim, me abraçou. E eu falei, meu Deus, já estava sem os cabelinhos, com um lenço. Aí eu olhei e conheci a menina pelos olhos. E aí ela, doutora, eu vou operar outra vez. Vai ser a senhora minha anestesista, viu? Aí eu olhei e reconheci a menina, né, que já tinha feito a biópsia, e eu falei, menina, que coisa ótima, você tá linda, linda. Aí ela falou, só quero a senhora, viu? Só quero a senhora. Então, assim, sabe, aquele negócio que a gente chora. A gente chora. Eu entendo. Porque é assim, é um carinho, é um estar perto, é empatia, e de repente, assim, você é especial na vida de alguém, sabe? Eu agradeci muito a Deus por esse momento. Nós transformamos vidas. Esse é o nosso verdade. trabalho. É transformar vidas. É uma transformação e gerar experiências, né? É muito boa mesmo, muito boa. Fazer a diferença. Isso. Fazer a diferença é tudo na vida de muita gente que só tem a nossa equipe para fazer essa diferença. Aí a gente faz com muito carinho, com muita competência, e essa equipe que a gente só tem que agradecer. Agradecer e pedir, não é? Pelos nossos pacientes, que cada dia um ente maior devolva a essa saúde, não é? Que a gente está aí como um instrumento assim bem grande para transformar essas vidas. Eu digo muito que é uma da nossa motivação do nosso trabalho, dessa equipe, né? É transformar, né? E gerar experiência para nossos pacientes. Exatamente. Gente, sensacional. Achei um bate-papo formidável. Foi um bate-papo realmente sem dor nenhuma. Sem dor, com muita alegria. Sem dor nenhuma. É esse. Quero agradecer muito a presença de vocês dois. Assim, Agradecer. vou tomar a liberdade de convidá-los outras vezes. Tá? Muito Se Deus obrigado, quiser. muito obrigado. Estaremos aqui. Estaremos com aqui, certeza. principalmente para esclarecer que a anestesia é um procedimento
que, uma vez feito com muita segurança, não é? Vigilância e com uma equipe tão bacana, uma equipe competente, é o segredo do nosso sucesso. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. E indescritível. Parabéns. Até breve.